Hoje vamos falar de HGCR, fundo de CRI do Pátria, que era proveniente da CSHG, e hoje possui uma exposição majoritária em IPCA e uma pequena ali parcela em CDI. Então vale entender um pouquinho do fundo neste vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro da Fico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários aqui da Suno Research. Trago para vocês mais um vídeo do nosso quadro, Raio X. Lembrando que o intuito desse quadro é analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário, trazendo suas principais características e especificidades para te auxiliar aí quando do seu investimento. E outro ponto que também vale lembrar, que embora eu seja um analista certificado, analista CNPI pela PMEC, que eu poderia realizar eventuais indicações formais, esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Então, sem mais demoras, a gente olhando aqui os principais indicadores de HGCR, hoje ele possui 1 bilhão 474 milhões de patrimônio líquido, uma base de 100 mil cotistas e negocia uma faixa de 2 milhões e 200 mil de liquidez diária nos últimos 30 dias, uma liquidez média de 2 milhões e 200 mil nos últimos 30 dias. Então vamos entrar aqui nos principais pontos de destaque do fundo. Como primeiro ponto de destaque, vale lembrar que a gestora, a CSHG, que foi agora é Pátria, ela possui uma excelente percepção de valor no mercado, e também outro ponto que é bacana de observar no HGCR é que ele veio ao mercado em 2010, em julho de 2010, e então ele possui um grande, um histórico elevado aí de tempo no mercado, onde a gente pode avaliar o histórico de alocação, bem como seu track record. Então, aqui vale lembrar que a CSHG ela foi adquirida pelo Pátria no ano passado, e essa sinergia entre o Pátria agora, ela busca ainda conferir ainda mais robustez para o time da CSHG, para o time do Pátria agora, proporcionando então uma excelente esteira de originação de novos negócios, tanto nos outros fundos imobiliários da casa, quanto aqui em HGCR, gerando novos CRIs. Como segundo ponto de destaque, a gente pode observar que, embora o fundo venha em linha que o Coimab ao longo do tempo, ele superou os principais benchmarks do mercado, tanto o MAB quanto o CDI, o próprio IFIX. Eu não coloquei o IFIX aqui porque a data os dados dele começa a partir de 2012, como o fundo começou em 2010, então eu não coloquei, mas se você colocar aí, vai observar também que o HGCR bateu com folga o IFIX, tá bom? Voltando aqui ao HGCR, como terceiro ponto de destaque, diz respeito que a comunicação e seus materiais que são públicos, os seus documentos, relatórios gerenciais, eles buscam trazer as perspectivas, as movimentações, apresentam um guidance de distribuição que eles preveem ao longo do tempo, ao longo do semestre. Tem também as reservas acumuladas, apresenta também o grau de alavancagem, o histórico do grau de alavancagem. Então, ela busca apresentar também a retrospectiva e as perspectivas para o próximo ano. Então, é bacana de observar sempre os relatórios do Pátria, dentro do quesito aqui da CSHG, que eles sempre trouxeram uma comunicação bem assertiva, bem transparente, para trazer maior previsibilidade do que esperar nos seus fundos da casa, tá? Hoje, o HGCR ele possui, entrando no quarto ponto de destaque, o HGCR possui 43 CRIs. Eu entendo que eles possuem entre risco defensivo, o high grade, tanto risco moderado como middle risk, Então ele transita entre esses dois níveis de riscos. Como a gente pode observar aqui, ele possui 84% em operações com rating de grau de investimento, Quando a gente observa essa tabela aqui proveniente que a XP fez, tudo que é acima de BBB, BBB menos, BBB, BBB mais, possui grau de investimento. A partir daqui para baixo, possui um grau especulativo, então acaba o investidor, o credor, exige um nível de retorno mais alto. Então, aqui, como a gente observa aqui, a HGCR possui
84% das operações com risco de crédito com grau de investimento. Então, corrobora aí a minha visão de ter esse perfil entre mid e high grade, tá? E outro ponto que corrobora essa visão é que a taxa média ponderada dele é de IPCA mais 8%, 86% em IPCA mais 8% e 14% em CDI mais 3,4%. Aqui, só voltando aqui, embora 16% não tenha rating, isso não desabona, né? Não tem nenhum tipo de demérito nessas operações, porque acaba onerando na estruturação ter essa classificação. Então, não é porque não tem rating que não significa que seja uma boa operação. De toda forma, é um ponto que a gente pode monitorar também. Tá? Então, entrando aqui no quinto ponto de destaque, o fundo ele possui uma diversificação bacana, né? A maior operação da Almeida Júnior tem 7,84%, só que vale lembrar que tem outra operação da Almeida aqui, que é a Almeida Júnior 2, com mais 2%. Então, quase 10% nesse devedor aqui, né? Nessa operação, são duas séries do Almeida Júnior. Na média, eu entendo que são operações com garantias reais e líquidas, né? Você pode observar aqui na carteira, no relatório gerencial do fundo, toda a explicação do fundo, qual que é a concentração do patrimônio líquido, o risco do emissor, né, pulverizado, residencial, shopping, por exemplo, a localização do ativo e as garantias, né, fundo de reserva, fundo de despesa e alienação fiduciária. Então, é sempre bacana de observar quando tem alienação fiduciária, pode ser cessão de recebíveis, pode ser algum imóvel, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fala que é uma garantia real e líquida, ou seja, se houver algum tipo de estresse na operação, o fundo pode vendê-la e reaver os recursos para, então, alocar em outros ativos. Já separando aqui em segmentos, hoje são 39% no setor de varejo, 19% em residencial, 30% em logística, e também tem a alocação em data center, saúde e hotel. Então, é um bem diversificado aí, como a gente pode observar no relatório gerencial. Como sexto ponto de destaque, a gente pode observar aqui que o fundo ele negociou em linha, né, na verdade, marginalmente acima da cota patrimonial, uma vez que a média foi de 1,03, ou seja, 3% de ágio desde o seu histórico aqui em julho de 2010. Aqui eu fiz o levantamento em fechamento do 14 do 1, então ele possui um desconto de 4%. Isso nada mais reforça do que a nossa visão aqui da percepção de valor junto ao mercado com a gestora, né? Tanto pela linearização dos rendimentos, como essa previsibilidade que eles buscam oferecer aos cotistas, transparência nos seus materiais, enfim, a gestora ela veio conquistando isso ao longo do tempo. Como sétimo ponto de destaque, a gente pode trazer a questão aqui dos rendimentos. Desde 2019, ele apresentou um rendimento médio de 89 centavos por cota. Como a gente trouxe aqui, a gestora ela busca fazer uma linearização para ser o máximo previsível aos seus cotistas, né? Ao longo de 2022 e um pouquinho em meados de 2023, eles entregaram 1,20 por cota. Veio caindo aqui 1,10, 0,95, porque a gestão ela vem direcionando o portfólio para IPCA, hoje 84%, 86% do portfólio está em IPCA, e o IPCA nesses últimos anos eles caíram, como vocês podem observar nos vídeos que o Baroni fez recentemente, na trilogia de fundos de CRIs, a gente apresentou lá um histórico do IPCA, então isso aqui justifica as quedas, não há nenhum demérito das operações, não teve nenhum tipo de inadimplência, né, evento de crédito, nada que desabone que o fundo nesse período para justificar essa queda. Foi justamente mesmo pela alteração, pela variação do IPCA no período. Vale destacar que no último relatório gerencial, a gestão ela pontuou que ela busca, no próximo relatório gerencial, trazer uma comunicação falando qual vai ser o guidance previsto para 2025, apontando aí um potencial elevação acima de 0,95. Na minha visão, isso pode acontecer, uma vez que o IPCA está acima, né, do que foi o ano passado. O Boletim Focus estima o IPCA para o fim de 2025 em torno de 5%. Então, isso tende a aumentar aí os rendimentos dos fundos atrelados ao IPCA.
E como o HGCR ele possui uma participação em CDI, e o CDI está contratado mais duas elevações aí de 1%, na ordem de 1%, então entendemos que essa elevação possa ser factível. E para a gente finalizar aqui os pontos de destaque, como oitavo ponto de destaque, o fundo possui 48 centavos por cota de reservas acumuladas, além de R$ 1 por cota de inflação retida, que fica ali nas operações, quando pode ter essa liberação quando tem algum tipo de venda, algum tipo de evento de pré-pagamento ou amortização extraordinária, e aí acaba liberando essa inflação aí que pode ser distribuída aos investidores. Então, isso permite essa previsibilidade aos investidores de HGCR. Agora, por outro lado, vale trazer também os pontos de atenção de HGCR. O primeiro ponto de atenção aqui, que eu posso evidenciar, diz respeito à taxa de administração e taxa de performance. Embora a taxa de administração seja de 0,8% ao ano, que está abaixo das médias dos seus pares, ele possui uma taxa de performance de 110% do CDI, né, que hoje o fundo ele possui uma posição majoritária em PCA, então há uma certa assimetria entre o benchmark e o que o portfólio possui. Por outro lado, é uma régua mais alta, como a gente observou ali no último raio-x do VG. O VG era 100% do CDI. Aqui no HGCR, pelo menos, é 110% do CDI. Então, ele sobe um pouquinho a régua aí e acaba que a taxa de performance não onera tanto os investidores do fundo. E quando a gente observa a relação de despesas em relação às receitas, quando a gente traz aqui despesas operacionais dos últimos 12 meses, dividido pelo total de receitas, a relação é de apenas 6,9%, o que, na minha visão, é uma relação super saudável, é excelente, uma vez que ela está abaixo do que a gente considera adequado, que é entre 8% e 12%. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente adiciona as despesas financeiras, despesas financeiras com operações compromissadas, que é a alavancagem desses fundos de crise, a relação ela salta para 15%. Não saltou de uma forma tão grande como a gente pode ver em outros fundos, mas de toda forma ficou ali acima da banda superior que a gente julga adequado. De toda forma, vale lembrar que essas operações compromissadas elas servem para aproveitar ali o momento de mercado, adquirir algum ativo com uma taxa mais robusta, fornece essa celeridade quando tem uma emissão, eles podem lá quitar essas operações. E o caso da HGCR propriamente dito aqui, ele possui um percentual em CDI, né? Então, acaba que isso protege os custos das operações compromissadas. Se a média das operações compromissadas ali é CDI mais 0,7, 0,8, por exemplo, e ele possui CDI mais 3,4, como a gente pode observar aqui no relatório, então tem esse spread positivo aí que acaba gerando valor adicional aos investidores. E dentro desse quesito, a gente pode trazer o segundo ponto de atenção. A gestora trouxe um material muito bacana, apresentando o histórico das operações compromissadas, né, o montante que foi utilizado, né, a alavancagem em si. Então, em dezembro do ano passado, eles tinham uma alavancagem de 6,5% e chegou agora no final do ano com uma alavancagem de 1,8%, uma vez que eles fizeram um pré-pagamento recentemente. E quando eles fazem esse pré-pagamento, pode observar que a despesa acumulada ela é paga quando eles fazem esse pagamento, ou seja, essa despesa foi paga em novembro, o que onerou ali o resultado do fundo naquele período, que é novembro de 2024. Não foi de todo ruim, porque houve um ganho não recorrente expressivo aqui. Então ficou 0,83 em linha com o resultado de dezembro. Como terceiro ponto de atenção, o fundo possui 112 milhões em fundos imobiliários, que representa hoje na faixa de 7,6% do patrimônio líquido. Embora o fundo ele não apresente quais são os fundos imobiliários investidos aqui no relatório gerencial, nem o retorno da tese, né, apresentada no relatório gerencial, tanto rendimento por cota de cada fundo que é investido, o retorno total da estratégia. A gente pode observar aqui no informe trimestral quais são as operações que o fundo investe. Aqui é o informe trimestral do terceiro trimestre de 2024. Não sei se vocês lembram, mas o SPVJ ele foi adquirido, incorporado ali pela HGRU, então esse montante aqui acaba que não existe mais, é inexistente. Pode ser que tenha uma pequena parcela ali agora em HGRU, então vale observar
o próximo informe trimestral para a gente entender qual que é a posição de fundos imobiliários de HGCR. Mas, de toda forma, tem BARI, CPTS, Game 11, JFLL, o Canip, RBRR, Tevri, o RPR, VRTA, WHGR e um fundo de unidades autônomas. E aqui a gente entende que são teses complementares que o fundo pode adquirir ao longo do tempo, no mercado secundário ou mesmo via mercado primário, visando aí, então, extrair algum tipo de ganho de capital adicional ou um ganho de valor aos investidores. Claro, nesse momento é contraintuitivo pensar nisso, porque os fundos imobiliários de CRIs estão com desconto expressivo, como a gente mesmo apresentou na live lá de FIIs de CRIs, a trilogia, mas é uma estratégia válida, ainda mais se o fundo estiver adquirindo novos fundos imobiliários de CRIs neste momento. Como quarto ponto de atenção, vale lembrar que o fundo está realizando a 10ª emissão de cotas. Sugiro que vocês olhem lá os prazos e os valores lá no fundo de emissões. De toda forma, hoje o fundo negocia abaixo do que a emissão busca o preço da emissão. Então, é mais vantajoso ao investidor realizar aquisições ali no secundário, a não ser que ele seja um investidor gigantesco que tem um cheque muito profundo e precise fazer uma venda, uma aquisição mais volumosa, uma vez que a liquidez é de 2 milhões no secundário. Então, se ele quiser comprar 100 milhões, ele não vai ficar 50 dias seguidos só ele comprando no secundário. Então, ele acessaria via mercado primário. Voltando aqui ao portfólio, como quinto ponto de atenção, existem 38% do portfólio do patrimônio líquido estão direcionados em 5 devedores, né, como eu pontuei, são 10% ali no Almeida Júnior, além de mais 4 devedores, que é o BHG, o GPA, o JFL e a Sforza. Então, vale monitorar esse risco direcional e a gente entende que à medida que o fundo vai crescendo, esses riscos direcionais eles vão sendo diluídos. Tá? Como sexto ponto de atenção, diz respeito aos não recorrentes. A gente observa que na DRE, os não recorrentes de 12 meses, nos últimos 12 meses, foi praticamente inexpressivo, o prejuízo de R$59 mil. Vale lembrar que a gestora, né, ela possui um histórico de gestão ativa bastante relevante e nesse último ano, eles apresentaram um prejuízo expressivo aqui no book de CRIs, uma vez que eles realizaram a venda do CRI Goiabeiras, com prejuízo, olha lá, o prejuízo de 6,3 milhões, que representa 40 centavos por cota. Aqui ele explica a motivação da venda e tudo, né? Uma vez que o shopping Goiabeiras, lá em Cuiabá, passa por dificuldades há muito tempo, né? Que não gera fluxo de caixa suficiente para pagamento do CRI, está gerando prejuízo. Então, eles opcionaram ali fazer essa venda e alocar o recurso em outras posições. E aí, essa posição, esse prejuízo, ele foi netado ali com aquela venda do SPVJ, que acabou gerando um lucro não recorrente para o fundo. Então, embora o não recorrente historicamente seja relevante dentro dos fundos da CSHG, do Pátria, né, nesses últimos 12 meses ele foi bastante inexpressivo. Inclusive, vale observar aqui que o resultado das operações de fundos imobiliários foi positivo, mesmo com o IFIX, né, andando de lado e em baixa nesse período. Então, a gestora ela conseguiu extrair um ganho de capital expressivo aí nessa estratégia, corroborando ali o que eu disse nas teses complementares dos fundos imobiliários. E por fim, a gente pode trazer o sétimo ponto de atenção. A gente colocou ele também como ponto de destaque, que é o histórico de percepção de valor. Esse mesmo histórico de percepção de valor, ele também é um ponto de atenção, porque hoje o fundo possui um desconto menor em relação aos principais pares do mercado. Os principais pares do mercado eles estão sofrendo muito mais que o HGCR. Então, se você for pensar friamente, de uma forma racional, para quem comprou o HGCR lá atrás, ele ficou protegido de uma forma expressiva, com rendimentos previsíveis e um patrimônio com menos oscilação. Só que agora, se você for comprar nesse momento, ele possui uma margem de segurança inferior, embora seja um portfólio de ótima qualidade, ele possui uma margem de segurança, né, um desconto menor no secundário frente aos seus pares. E então, pessoal, o que acharam de HGCR? Ele é um fundo que já está na sua carteira ou você está aqui apenas estudando, considerando para colocar na sua carteira?
Deixe aqui nos comentários a sua opinião do fundo. Além disso, peço que deixe nos comentários também o ticker que vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima edição do Raio Fis. Curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que essa mensagem chegue adiante. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.